Olá, meu nome é Bianca, eu estou aqui para apresentar o meu mapa da disciplina de Teorias da História. A primeira indagação que este mapa nos traz é: por que um aluno de História deve estudar teoria? A teoria da história procura captar as variadas formas de concepção do conhecimento histórico. Por não existir uma perspectiva singular e consensual para o estudo do passado, as diversas teorias da história sustentam debates contínuos entre apoiadores de diversas concepções. Acredito que, como qualquer outro profissional, o estudante de história que pretende desenvolver a sua prática como historiador deve possuir um profundo conhecimento teórico acerca da sua área de atuação. Nas palavras do autor José Carlos Reis, a teoria da história constitui um campo de estudos fundamental para a formação do historiador. Não é possível desenvolver uma adequada consciência historiográfica nos atuais quadros de expectativas relacionadas ao nosso ofício sem saber se utilizar de conceitos e hipóteses, sem compreender as relações da história com o tempo, com a memória ou com o Estado, ou sem conhecer as grandes correntes e paradigmas teóricos disponibilizados aos historiadores da própria história, da historiografia. Portanto, diante do exposto, configuro os motivos pela qual o estudante de história deve estudar a teoria. Nós, futuros historiadores, devemos desenvolver um grande cuidado teórico, que de fato deve ser um procedimento habitual, recebendo um suporte e enriquecimento a partir das teorias. Portanto, estudar as teorias da história não é um esforço apenas importante, mas sim indispensável para aumentar o grau de reconhecimento do campo, seja para desconstruí-lo ou seja para construí-lo. A segunda indagação proposta pelo mapa é: qual a diferença entre metodologia e teoria? A palavra teoria, na sua origem etimológica, está relacionada ao verbo ver, no sentido de conceber, de observar. A teoria remete-se a uma forma de se observar o mundo, ou de interpretar o campo de fenômenos que está sendo explorado. Dessa forma, podemos absorver como a forma de ver a história. A teoria reporta-se às generalizações, apesar de que se distinguem a serem aplicadas a um objeto particular ou a um estudo de caso restrito pela pesquisa, referindo-se assim aos conceitos e categorias que serão usados para o desenvolver teórico. É importante ressaltar que a teoria também é uma hipótese, uma conjuntura, uma opinião formada diante de um fato. Nas palavras do autor José de Assunção Barros, a teoria remete a uma maneira específica de ver o mundo, ou de compreender o campo de fenômenos que serão examinados. Por outro lado, a teoria remete ainda aos conceitos e categorias que serão empregados para encaminhar uma determinada leitura da realidade. A palavra metodologia relaciona-se ao verbo fazer. Etimologicamente, método está relacionado a caminho. A metodologia refere-se a uma determinada maneira de trabalhar algo, alguma coisa, de eleger ou constituir elementos, de extrair utensílios para o conhecimento, de mobilizar metodicamente em torno do tema. A metodologia vincula-se a ações efetivas, à resolução de um caso, mais do que ao pensamento, remete-se à atuação, à ação. Assim, enquanto a teoria relaciona-se a um modo de pensar, a metodologia refere-se a um modo de fazer, de agir, de organizar. Nas palavras do autor José de Assunção Barros, a metodologia remete sempre a uma determinada maneira de trabalhar algo, de eleger ou de constituir materiais, de extrair algo específico desses materiais. A metodologia vincula-se a ações concretas, mais do que pensamento, remete à ação e à prática.
Portanto, diante das questões pontuadas e referenciadas, a teoria e metodologia são campos bem distintos, apesar de interatuarem uma com a outra na produção de conhecimento científico. Este foi o meu mapa, espero que tenham gostado. Deixo aqui uma mensagem do pensador Albert Einstein. Lembre-se, as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento.